Louvado seja Deus. Vamos ler então o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14. Louvado seja Deus. João 14. Amém? Podemos ler? Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Esse é um texto bastante conhecido da Igreja de Cristo sobre a face da terra. E é um texto também de suma importância para nossas vidas. Quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, e começamos a meditar a partir do capítulo anterior, o capítulo 13, nós vamos ver que no capítulo de número 13, Jesus ele começa a se despedir dos seus discípulos. Nós vemos que bem no início, ele pega ali uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, até mesmo para lhes ensinar acerca da humildade. Mas esses também são os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo, juntamente com os seus discípulos, aonde até mesmo nesses últimos momentos de Jesus junto com eles, nós vemos que Cristo ainda está os instruindo, está os ensinando, até mesmo sabendo que está próximo a partir. E dentro desse contexto que nós lemos aqui também, Jesus ainda dá seguimento à sua despedida. Tanto o capítulo 13, 14, 15, o 16 e o 17, nós vemos que são capítulos em que Cristo ele está instruindo seus discípulos pela última vez, podemos assim dizer. Ele está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E aqui nesse capítulo de número 14, nós vamos ver no contexto, Pedro, após ouvir esses ditos de Cristo acerca da sua despedida, ele, através da sua autossegurança e confiança em si mesmo, ele até mesmo se dispõe a seguir a Cristo por esse caminho, acreditando que ele poderia ir para o mesmo lugar que Cristo estava por ir e até mesmo passar pelas mesmas coisas. Nós vamos ver aí no versículo 33, 36 do capítulo 13, Pedro ele faz uma pergunta. Ele pergunta assim para Cristo: Senhor, para onde vas? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois darei a própria vida. E respondeu Jesus: Dará a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue por 3 vezes. Então nós vemos aqui, Pedro, ele se mostra prontamente preparado para seguir a Cristo. Ele se mostra cheio de ousadia e de confiança, acreditando que poderia até mesmo seguir a Cristo por esse mesmo caminho que na qual Jesus estava tratando, era acerca da sua própria morte.
Como eu disse ali, ele estava se despedindo dos seus discípulos. Mas Jesus Cristo, como é conhecedor do coração do homem, Jesus Cristo, como é Deus encarnado em homem, que conhece o nosso pensar, o nosso deitar, o nosso levantar, ele bem sabia também acerca do coração de Pedro, de que ele não estava preparado, de que ele não estava realmente preparado para viver até mesmo aquilo que Cristo estava assim por viver. E ele disse: olha, você disse que dá a sua própria vida por mim? Jesus responde: olha, mas em verdade eu te digo que jamais cantará o galo antes que me negues por 3 vezes. Ou seja, Pedro estava cheio de si, acreditando que poderia seguir a Cristo, mas sendo que na verdade, diante dos olhos de Cristo, não era assim que ele se encontrava. Porque o que ele faria quando Jesus estivesse ali sendo levado para ser morto, crucificado, quando chega aquele monte de homens com paus e pronto a prender a Cristo, ele foge. E mais adiante ele nega também o Senhor Jesus Cristo. Como assim? Nós vemos aqui através da palavra. Mas ainda assim, irmãos, nós vemos a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida deste homem. Mesmo ele havendo negado a Cristo, nós vamos ver que após a ressurreição, Jesus, o primeiro que ele manda avisar é Pedro, que até mesmo se arrepende depois de ter negado a Cristo, quando ele ouve ali o cantar do galo, a troca das guardas, e ele pôde então se lembrar daquilo que Cristo havia lhe dito. E o Senhor, através da sua graça e misericórdia, quando ele assim ressuscita, ele manda primeiramente avisar Pedro, para confortar o coração de Pedro. É como se ele estivesse querendo mostrar para Pedro que ele ainda estava com Pedro, mesmo através de o ter negado. Jesus não havia o abandonado. E nós vamos ver aqui no capítulo de número 14, Jesus dizendo ainda para Pedro, mesmo que ele já havia dito para ele que Pedro negaria, Jesus ainda disse para ele assim: olha, mas não se turbe o vosso coração. Jesus diz: crede em Deus, crede também em mim. Mesmo sabendo que Pedro negaria, Jesus ainda disse para ele: olha, mas não fique com seu coração turbado por causa disso. Mas antes continue confiando em Deus, continue crendo em mim. E ele prossegue dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus disse para ele, não somente para Pedro, mas também para aqueles que ali estavam, orientando a eles, porque eu acredito que eles ficaram muito entristecidos, quando eles começaram a ouvir essa mensagem de Cristo, Jesus falando agora abertamente para eles, acerca da sua partida, Jesus falando que agora estava chegando a hora e se despedindo deles, eles se entristeceram. E creio que Cristo, vendo essa tristeza no seu coração, também dirige essas palavras para eles: olha, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus chama a atenção dos seus discípulos a permanecerem confiando em Deus e confiando também nele. Porque o que ele estava para preparar para nós, irmãos, através da sua morte ali naquela cruz, era não apenas casas passageiras, mas o que Jesus estava prestes a preparar e preparou para nós, era morada, irmãos, eterna. Não era apenas alguns quartos para que os seus discípulos e a sua igreja viessem passar alguns momentos, até mesmo uma noite, não, mas é um lugar de habitação que ele está falando. Ele está falando de uma habitação
eterna, de uma morada eterna juntamente com Ele. E por isso Ele chama a necessidade daqueles irmãos, como também a nossa, de que continuarmos confiando em Deus e na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque Ele foi preparar-nos lugar, e Ele voltará para tomar para si um povo lavado e remido no seu sangue. Ele tomará para si uma igreja que verdadeiramente nele espera e que verdadeiramente nele confia. E o verso 13 ele diz: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a promessa de Cristo para a sua igreja. Ele foi, queridos, mas Ele também há de vir buscar os seus discípulos. Ele também há de vir buscar a sua igreja, Ele há de vir buscar os seus servos. E todos nós podemos ter certeza e confiança nessa palavra, porque quem está nos dizendo isso é um Deus que não mente. É um Deus que não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque a sua palavra, ela é fiel e verdadeira, irmãos. E nós temos visto isso bem claramente, até mesmo em nossas vidas, através do cumprimento das suas santas e sagradas escrituras. Nós podemos ver o quanto a palavra de Deus, ela é fiel. E o quanto ela tem se cumprido e se concretizado até mesmo em nossos dias atuais. Palavras essas que foram proferidas por Cristo há cerca de 2000 anos atrás e que continua sendo viva e eficaz também nos nossos dias atuais. E é isso que nos leva ao que é descansarmos e esperarmos verdadeiramente no Senhor, porque, como Ele disse, Ele foi. Hoje está à destra de Deus, hoje está à destra do Pai, mas esse mesmo Cristo, Ele voltará. E a sua igreja tem que permanecer o quê? Confiante nessa promessa. Ainda que em meio aos dias maus, ainda que em meio aos dias difíceis, todos nós sabemos que a nossa morada, como disse Paulo, não é uma morada terrena, mas é uma morada eterna. Nós estamos aqui apenas de passagem, nós estamos aqui nessa terra caminhando rumo a uma Canaã celestial, rumo a uma Jerusalém celestial, aonde aqueles que confiam e esperam verdadeiramente no Senhor estarão juntamente com Cristo e a sua igreja em um lugar onde não há choro, não há pranto, não há morte, não há tristeza e nem dor. Porque essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Cristo para a sua igreja. Ele chega a dizer mais adiante, no capítulo 16, ele diz, no versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós. A igreja de Cristo, ela tem sido e sempre foi fortemente oprimida e perseguida pela verdade de Deus. Por manifestar e testemunhar a sua fé e confiança, essas palavras ditas e ensinadas até mesmo pelo Senhor Jesus Cristo. Porque Ele veio, queridos, para nos instruir acerca da verdade de Deus. Não somente por palavras, mas também por atos e atitudes, assim como Ele fizera enquanto esteve na face da terra. Ele nos instruiu e ainda assim continua nos instruindo, porque Ele nos deixou relatos através da sua palavra, nos ensinando a cada dia o caminho que nós devemos andar. E o quanto nós devemos esperar confiantes nele. Porque essas moradas, irmãos, hoje elas já se encontram prontas. Já se encontram reservadas e preparadas para aqueles que verdadeiramente esperam e confiam no Senhor. E ele diz, olha, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E no versículo 5 diz assim, Tomé diz, disse-lhe Tomé,
Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé aqui, irmãos, ele fica, acredito eu, que perplexo com o que Jesus está lhes dizendo. Tomé, ele fica perplexo diante dessa situação, dessa despedida de Cristo. Eu acredito que ele se encontra até mesmo sem chão, sem saber o que fazer, sem até mesmo compreender e entender aquilo que Cristo estava dizendo. E pergunta para ele: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como nós podemos saber o caminho? Demonstrando assim, eu acredito, essa perplexidade diante daquilo que Cristo estava lhe falando. Diante daquilo que Cristo estava lhes anunciando. Porque Jesus, nós vemos aí bem antes, ele diz: olha, e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós bem sabeis o caminho para onde eu vou. E Tomé ali, atônito acerca disso, ele diz: olha, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Ou seja, Jesus antes já havia dito que eles sabiam para onde ele estava indo. Mas essa notícia foi tão forte no coração de Tomé, que ele faz essa pergunta para o Senhor. Ele diz essas palavras para o Senhor Jesus Cristo, através da perplexidade que ele se encontra ao receber essas notícias. De que Jesus estaria partindo. E que ele diz até mesmo não saber o caminho, e que hoje nós sabemos, irmãos. Através do que? Da sua palavra revelada para nós. Através das suas santas e sagradas escrituras, nós podemos até mesmo entender e compreender aquilo até mesmo que Tomé e os discípulos não entenderam no passado. Hoje nós temos essa oportunidade através da palavra e da verdade de Deus escrita, na qual nós temos em nossas mãos. E Jesus diz: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já que só Tomé agora se encontra sem saber para onde ir, sem conhecer o caminho, Jesus agora se identifica para ele, mostra para ele o caminho. Jesus diz: olha, eu sou o caminho. Mas Jesus aqui, ele não é meramente um caminho. Ou seja, Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Ainda que exista um provérbio mundano, ou até mesmo ímpio, que diz que todos os caminhos nos levam a Deus, nós bem sabemos que isso não é verdade. Porque há apenas um caminho que leva o homem, a mulher, o pecador que se arrepende a Deus. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Provérbios, todos nós bem sabemos, diz Salomão, que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas no final deles são caminhos de morte. E esses são os muitos caminhos que as pessoas têm acreditado estarem até mesmo se achegando a Deus, estarem até mesmo se achegando a Cristo. Em meio das suas crenças, das suas religiões, elas têm defendido e acreditado até mesmo estarem indo ao encontro de Deus, mas vivendo uma vida totalmente distante da presença e totalmente fora dos caminhos do Senhor. Porque há apenas um caminho que nos leva a Deus, e esse é Jesus Cristo. Apenas um caminho onde a porta é estreita, onde esse caminho é apertado, o caminho que nos conduz à salvação. E existem muitos querendo adentrar por uma porta larga, mas essa mesma porta tem levado muitos também à perdição, por não estar seguindo o caminho correto, que é Cristo. E Jesus, ele diz até mesmo ser a verdade. Ou seja, ele não apenas é o único caminho que nos leva a Deus, mas ele também é a verdade de Deus. Ele é a verdade de Deus. Em Cristo estava se cumprindo a palavra de Deus. Até mesmo proferidas pelos profetas no passado,
nós vemos se cumprir em Cristo Jesus a promessa do Messias, o Salvador, aquele que viria para salvar o seu povo, aquele que viria para morrer em lugar do pecador. Assim como nos diz a palavra do Senhor, vem desde de tempos remotos anunciando a chegada do Messias, sendo manifesto na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se cumprindo sobre a sua vida as profecias que outrora foram ditas pelos profetas, aonde se revela o que? A verdade de Deus através da vida de Jesus Cristo. Essa verdade é que nós devemos crer e confiar e esperar e descansar verdadeiramente nessa verdade. E Jesus diz, olha, ainda ser a vida, ou seja, fora de Cristo, irmãos, não há vida. Fora de Cristo não há vida para o homem. Fora de Cristo o homem, sem se arrepender, sem se voltar verdadeiramente para Deus em um genuíno arrependimento, o seu estado é de morte, morte espiritual. O seu estado, sem um genuíno arrependimento, sem se voltar-se verdadeiramente para Deus, é um estado, querido, de podridão, aonde esse se encontra no lamaçal do pecado, onde esse se encontra morto espiritualmente, a ponto até mesmo de não poder reagir ao encontro de Cristo. E nós vemos Jesus Cristo ser aquele que nos traz a vida, ser aquele que nos arranca das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz, ser o caminho que o homem, o pecador, deve o quê? Seguir para estar diante de Deus. Porque sem Cristo não há vida, apenas morte. Paulo diz em Efésios 2, que outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas hoje, em Cristo Jesus, a sua igreja, o pecador que se arrepende, ele encontra vida novamente para com Deus. E Jesus diz, olha, eu sou a vida. Ou seja, fora dele não há vida, apenas morte. Fora de uma vida de comunhão, de amor e fé, verdadeiramente em Cristo e ninguém mais, não há vida. Apenas morte, cegueira e ignorância acerca da verdade de Deus. Porque ele diz, olha, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há como o homem ser reconciliado diante de Deus fora da pessoa bendita de Cristo. Não há como o homem ser salvo do lago de fogo do inferno. Não há como o homem alcançar salvação para a sua vida e até mesmo para a sua alma, se não estiver em Cristo Jesus. Se não estiver vivendo em comunhão constante, se não tiver verdadeiramente se arrependido dos seus pecados e verdadeiramente ter uma entrega total a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, não há vida, não há salvação, não há comunhão para com Deus. E o triste é ver hoje em nossos dias atuais, muitas pessoas desacreditando dessa verdade, muitas pessoas acreditando em contos de fábulas, acreditando em histórias, e deixando de acreditar verdadeiramente na palavra de Deus, deixando de acreditar verdadeiramente na verdade de Deus, e deixando até mesmo de se voltar para Cristo, que é o único caminho que nós devemos seguir, que o homem e o pecador, ele deve seguir para estar diante da presença do Senhor. Porque como todos nós bem sabemos através da palavra, não foi Maria, não foi José, não foi Antônio, não foi Mateus, que foi morto e crucificado naquela cruz, mas apenas foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter uma vida eterna. O amor de Deus para com a humanidade, o amor de Deus para com o mundo, irmãos, ele é revelado na cruz do Calvário. Ainda que o homem talvez venha se perguntar, mas
Por que de tanto sofrimento? Por que de tanta dor? Por que de tantas dificuldades? Como se Deus fosse culpado. Deus não é culpado, irmãos, de tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, de tanta dor e sofrimento. A culpa disso tudo mesmo é o próprio homem, que tem se desviado dos caminhos do Senhor, que tem procurado seguir os seus próprios caminhos, ao ponto de negligenciar a verdade de Deus, ao ponto de negligenciar até mesmo andar segundo o caminho do Senhor. É o próprio homem. Jeremias diz em Lamentações: de que se queixa o homem a não ser dos seus próprios erros. Deus, ele criou tudo perfeito, como nos diz Gênesis 1:31. Deus, ele fez tudo perfeito. E se o mundo está mal, se o mundo está desse jeito, o culpado não é Deus, mas é o próprio homem com a maldade no seu coração. É o próprio homem cada dia mais se distanciando de Deus, ao ponto da maldade crescer, aumentar a cada dia mais e mais no seu coração, e levando o mundo a seguir o curso que tem seguido. Levando as coisas a tomar o curso na qual ela tem tomado. O mundo poderia ser muito diferente se o homem se colocasse segundo a vontade de Deus. Se o homem se dispusesse a se arrepender e andar em obediência a Deus e a sua palavra, o mundo não estaria do jeito que está. Mas por negligenciar isso, assim como no passado, em Gênesis 6:5, nós vemos que a maldade estava crescendo no coração do homem, por quê? Eles não queriam ouvir a Deus. Eles não queriam se voltar para Deus. Antes queriam seguir os seus desejos, as suas vontades carnais, satisfazerem as suas vontades, do que se voltasse para Deus em arrependimento. Do que viver uma vida debaixo da obediência de Deus. E isso fez com que cada dia a maldade aumentasse no coração do homem. E o que começou a acontecer sobre a face da terra? Homicídios, prostituição. O pecado começou a imperar sobre o mundo. Tudo pelo simples fato do homem não querer obedecer a Deus. Tudo pelo simples fato do homem não querer o que? Se voltar para Deus. E nós vamos ver no versículo 6, que Deus então, ele manda um dilúvio sobre a face da terra. E toda essa raça é destruída, menos Noé e a sua família. Porque um homem temente a Deus, um homem obediente a Deus, e um homem que confiava e cria em Deus. E ele foi poupado dessa morte, dessa destruição. Aprove o Senhor o salvá-lo, porque encontrou que sinceridade e temor no coração de Noé. E hoje, também, queridos, há oportunidade para que o homem venha a ser salvo. Porque um dia Deus também ele há de derramar sua ira sobre a terra. Deus um dia ele há de trazer juízo sobre o ímpio, sobre o pecador, que não queira se arrepender e crer verdadeiramente no Senhor. Tem muitas pessoas criando um outro Deus para si, fora do Deus da Bíblia. Porque vem Deus apenas como um amiguinho, vem Deus apenas como um bonzinho. Mas Deus, irmãos, ele é santo. Deus, ele é santo. Nós vamos ver na palavra do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, na pessoa bendita de Cristo, sempre que Deus assim se manifestava, havia temor no coração das pessoas. Pedro, quando ele está ali diante daquela pesca, que ele puxa aquele monte de peixe para dentro do barco, ele se prostra de joelho diante da presença de Cristo, cheio de temor. Vendo Deus, ele diz: olha, aparta-te de mim porque eu sou pecador. E se prostra diante do Senhor, cheio de temor e arrependimento diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É algo que a gente não vê hoje em nossos dias atuais.
Muitos pecadores não querem se arrepender, não querem temer a Deus, não querem lhe obedecer, não querem andar em conformidade com a sua vontade. E quando vem sobre o homem o juízo, ou até mesmo daquilo que eles cometem, daquilo que eles têm feito, eles acham que Deus é culpado. Ou até mesmo culpam a Deus como se Deus fosse culpado de tudo que nós estamos vivenciando hoje. Mas como nós vemos aqui, há uma solução. Nem tudo está perdido. Por isso Jesus, ele se identifica como um caminho. Há um caminho para aquele que verdadeiramente quer se arrepender e se voltar para Deus. Há um caminho e uma morada reservada para esse. Há uma morada eterna. Há um lugar para o pecador que verdadeiramente o quê? Se arrepende. Porque fora de Cristo não há vida eterna. Fora de Cristo não há amor de Deus sobre a vida daqueles que não se arrependerem. Mas sim o que? Ira e justiça. Ira e juízo de Deus. E nós temos visto isso, irmãos. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Como Paulo disse em Gálatas 6:7, olha, de Deus não se zomba. Não se deve brincar com Deus. Paulo diz, porque aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. E é o que nós temos visto hoje. Tem muitas pessoas pagando um alto preço na sua vida por causa do seu plantio, por causa da sua semeadura. E muitos até mesmo querem culpar a Deus por um alto preço que eles estão pagando, sendo que eles mesmos são o culpado. Mas há uma esperança até mesmo para esses. Se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, se eles se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus, Deus, Ele é grandioso em perdoar. E é isso que Deus, Ele quer. E é isso que Deus, Ele faz. Ele se esquece até mesmo dos nossos pecados que ficaram para trás, são enterrados e apagados diante dos olhos do Senhor. E Ele faz com que esse homem, essa mulher venha se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Façam que esses venham ter vida na presença de Deus. Façam com que esses venham verdadeiramente enxergar a luz. E venham ser libertos dos seus pecados. Porque, como Jesus disse, todo aquele que serve o pecado é escravo do pecado. Todo aquele que está debaixo do jugo do pecado, ele é servo desse pecado. Mas Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade que liberta? Essa mesma verdade que ele diz aqui em João 14:6, onde ele diz, eu sou a verdade. Ele se identifica como o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não existe outro caminho para levar o pecador verdadeiramente a Deus. E uma vida eterna junto de Deus, irmãos. Não existe. Esse caminho é Jesus Cristo. E esse é o Evangelho, ou seja, essas são as boas novas de Deus. Essas são as boas dádivas de Deus para com o pecador. De que ele não está totalmente perdido. De que ele não está totalmente destruído se ele assim se arrepender e se voltar verdadeiramente para Deus. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter uma vida eterna. Mas é necessário que o homem venha se arrepender. É necessário que o homem venha se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos e se voltar verdadeiramente para Deus.
E talvez muitos venham chegar a dizer e a pensar, mas eu não sou pecador, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo, eu faço bem. Como a Bíblia mesmo nos diz, ninguém será salvo por obras, mas sim pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meio de justificação diante de Deus. Esse é o meio de salvação. É a fé na pessoa bendita de Jesus. Ainda que seja uma pessoa boa, que faça boas obras, mas não tenha essa fé genuína, a ponto de se arrepender dos seus pecados, porque como Paulo diz, não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos nós carecemos do perdão de Deus e de nos arrependermos diante da sua presença e de nos voltarmos para Ele na pessoa de Jesus Cristo. Então, queridos, que a cada dia nós venhamos permanecer confiantes nessa verdade, olhando para o alvo que é Cristo, autor e consumador da nossa fé. E aqueles que ainda não se arrependeram dos seus caminhos, dos seus pecados, que assim o façam, o quanto antes, porque Jesus, Ele vem, e Ele está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. E o desejo do Senhor é que o pecador se arrependa. Deus, como diz Isaías, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Ele quer que esse mesmo venha a ser salvo. E hoje nós temos essa salvação em Cristo Jesus. Então, aquele que ainda não se arrependeu, que se arrependa. E aquele que já se arrependeu, que permaneça firme e confiante na promessa do Senhor, porque Ele vem. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar poderosamente a sua igreja e possa falar ainda mais no coração dos queridos irmãos, em nome de Jesus.